Nesta noite, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! A primeira característica que eu vejo então de um verdadeiro adorador é que ele sempre está disposto a atender o chamado de Deus para a sua vida. O texto que nós lemos, ele nos conta a história. No início do capítulo, Paulo ele estava na cidade de Troade. E de repente Paulo teve uma visão de um jovem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então entende que aquela visão era que o Senhor o estava impulsionando a levar o evangelho a outras cidades. Ele então se dirige à cidade de Filipos, juntamente com alguns companheiros, atendendo ao chamado que o Senhor havia lhe proposto. O livro de Atos, o capítulo 16, os versículos 9 e 10, vai nos contar que quando eles chegam àquela cidade, logo de início eles se deparam com uma jovem que possuía um espírito de adivinhação. E aquela jovem então começa a se dirigir a Paulo e a Silas e aos seus companheiros, dizendo que verdadeiramente eles eram homens de Deus. E reiteradamente, repetidamente ela dizia isso. Paulo, entendendo que aquilo ali não era algo movido pela parte do Senhor, ainda que fosse um elogio e que fosse verdade, ele sabia que o espírito que estava na boca daquela jovem não era o espírito do Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, Paulo repreende aquele espírito de adivinhação, e naquele mesmo instante aquela jovem ela foi liberta. Paulo sabia então que ali havia começado o cumprimento do chamado do Senhor para a sua vida, porque ele foi levado à cidade de Filipos para anunciar as boas novas de salvação. Aquela jovem então que havia sido liberta daquele espírito, ela rendia lucros para o seu senhor. As pessoas pagavam para que ela pudesse fazer adivinhações. Irritados com aquela atitude de Paulo, o senhor daquela jovem então começa a levantar calúnias. Ele procura os magistrados daquela cidade e faz uma denúncia contra Paulo. E aqui eu quero fazer um paralelo para a nossa vida. Nós também precisamos entender o chamado do Senhor para nós. No livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, o próprio Jesus ele nos adverte: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele completa dizendo: mas tende bom ânimo. O profeta Miqueias também vai dizer no capítulo 2, no versículo 10, que não é aqui o nosso descanso. E por que eu estou dizendo de aflição, de descanso? Porque muitas vezes nós somos levados na onda e esquecemos do chamado do Senhor para a nossa vida. Nós começamos a nos preocupar com as coisas terrenas. Nós começamos a preocupar muito com a nossa casa, somente conosco, e nos esquecemos de que o Senhor Jesus, Ele nos resgatou das trevas. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele tornou as nossas vestes brancas, não para que nós ficássemos sentados num banco de igreja, mas Ele nos tirou, Ele nos resgatou